E hoje estou aqui, no centro de Florianópolis, para conhecer a nova loja Mr. Disney Viagens, no Queirich Empresarial Rio Branco. E eu já descobri por que a Mr. Disney é a agência mais bem avaliada. Eles cuidam de tudo, com toda a atenção e carinho que a gente merece. E olha que loja linda! Conversando com a equipe de atendimento e os guias Disney, me senti muito segura e acolhida. Eles são extremamente preparados e experientes, proporcionando uma viagem única e super confortável. Além das famosas excursões para Orlando, eles têm pacotes para todos os destinos, incluindo cruzeiros. Preparam toda a nossa documentação, vistos e inclusive passaportes. Agora, eu também já estou planejando minha próxima viagem, porque viajar é muito bom, mas bom mesmo é viajar com a Mr. Disney.